Você pode se apresentar? Meu nome é Cláudio Barroso, tenho 70 anos de idade, fiz esse filme em 83, o filme chama-se Margarida Sempre Viva, que é a história do assassinato da Margarida Maria Alves, que na época era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da Paraíba. Tem outros filmes, tem o Pedras de Fogo, que fala sobre o assassinato de João Pedro Teixeira nos anos 80, feito em 16 milímetros, e fui fundador da TV Viva, onde trabalhei durante mais de 8 anos. A TV Viva era uma televisão alternativa que produzia um programa mensal de 1 hora e exibia em bairros populares através de telão. Qual é a sua história com o cinema? O que estava acontecendo na sua vida em 1983, quando você fez o filme? Eu nasci em São Paulo capital. Depois fui morar uma temporada no Maranhão, comecei a viajar, conhecer o país e acabei no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu conheci a Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Eu nessa época desenhava, pintava, então foi onde eu fui exercer, aprender as coisas. E lá tinha um setor de cinema. Foi onde eu comecei a me estudar e ver o meu interesse pelo cinema. Então, a década desde 79, o meu primeiro filme, nessa época não era meu, o filme era de um amigo meu, feito em 16 milímetros, foi em 78, sobre Frei Tito, que também foi um frade assassinado pela ditadura militar. Quer dizer, ele não foi assassinado, mas ele foi tanto torturado que acabou se matando na França. Depois eu vim para Pernambuco para fazer um filme sobre ligas camponesas com uma francesa amiga minha, que ia ser a diretora. E a partir daí eu fiquei aqui e dei continuidade às pesquisas. Foi quando eu descobri João Pedro Teixeira, que foi um líder camponês assassinado também na Paraíba, a mando de Aguinaldo Veloso Borges, o mesmo latifundiário que encomendou o assassinato de Margarida Maria Alves. Esse foi meu primeiro filme aqui no Nordeste e eu fiz em 16 milímetros. Esse filme também rodou festivais, ganhei alguns prêmios, foi de grande importância. E a partir daí, eu sempre tive meu envolvimento com cinema, fotografia. E em 83, em 82 melhor, eu fui trabalhar no Centro do Trabalhador Rural, o Centru, que era aqui no Recife, que era exatamente um centro dedicado aos trabalhadores rurais e que tinha todo um equipamento de Super 8, não só câmera, mas ilha de edição, essas coisas todas, equipamento de luz. Então, quando nós soubemos da morte da Margarida, nós soubemos no dia da morte. Então, eu peguei o carro, botei o equipamento dentro, 2, 3 pessoas comigo e fomos para a Lagoa Grande. Então, esse filme foi feito, o filme da Margarida foi feito em cima do assassinato dela, literalmente. Ela, a parede da casa dela ainda estava com sangue, com miolo, com um monte de coisa, porque um tiro de 12 muito próximo, né? A violência é muito grande e realmente o desastre foi enorme. E a partir de então, eu sempre trabalhei com cinema. Em seguida, em 84, nós fundamos a TV Viva, que era uma televisão alternativa, como eu já te expliquei, que fazia um programa de 1 hora e pouco, e exibia em bairros populares. Paralelamente a isso, para ganhar dinheiro, eu fui fazer publicidade, aqui em Pernambuco, em Recife, e, ao mesmo tempo, campanhas políticas, que faço até hoje.
Então, minha vida toda foi no audiovisual. Ora comercial, ora fazendo meus filmes. Atualmente estou com um projeto sobre os quilombos de Mirandiba, que é um quilombo aqui em Pernambuco, que é a região onde mais quilombos tem. São 22, 23 quilombos. Aí entrei no projeto aí do Funcultura, vamos ver. Como foi ter seu filme digitalizado? Qual é a história da preservação do filme? Confesso que foi uma surpresa saber que o filme tinha sido, como é que se fala? Restaurado, é. Confesso que foi uma surpresa ter o filme restaurado em 2K, porque o Ivan Cordeiro, que é um amigo em comum, ele até levou, eu pedi para ele levar para ver se conseguia fazer isso em 4K lá nos Estados Unidos. Mas ele me trouxe de volta e não tinha conseguido, então eu tinha perdido as esperanças. E aí, há um tempo atrás, o William me escreveu dizendo que estava com uma cópia em 2K. E que eu fiquei muito surpreso e confesso a você que muito feliz, porque acho da maior importância esse trabalho, não por ser meu, mas pela história que ele conta, né? E aí, no dia nem vi, que estava muito atarefado, cheio de coisas, mas esta semana, 2, 3 dias atrás, eu vi na tarde, tranquilo, e me emocionei, velho. Cheguei a verter lágrimas, porque realmente é muito importante a história dessa mulher. A Paraíba é muito forte, né, no sentido das mulheres nos sindicatos rurais. Então, a Margarida foi uma das principais lideranças, chegou à Federação Paraibana dos Agricultores Rurais e foi assassinada, né, brutalmente em casa com um tiro de 12 que estraçalhou a cabeça. O marido dela ainda fala no filho, né, no filme, miolos na cabeça, na parede, sangue, um negócio assim de uma violência brutal, né? Então, e como eu digo, eles acharam que com a morte dela eles iam acabar com o movimento, mas isso só fez engrandecer. Hoje nós temos a Marcha das Margaridas, que é um grupo de mulheres, que a última marcha foi em 2023, elas foram para Brasília e eram mais de 100 mil mulheres. Então, na realidade, a morte de Margarida só fortificou o movimento dos camponeses, não só da Paraíba, mas do país de um modo geral. Porque nesses 100 mil mulheres que invadem Brasília, não tem só paraibanas, tem outras mulheres de outros estados, e isso é muito importante. Então, rever o filme foi muito emocionante, e agradeço ao William pela possibilidade de ter o material restaurado. Caramba, que bacana esse negócio, todo esse impacto que acaba eles tentando calar uma coisa, impacta na forma Exatamente. do além disso. Mas isso é uma burrice que eles, latifundiários, cometeram, né? Eu fiz um outro filme chamado Pedras de Fogo, que é sobre a morte de um outro líder, que foi João Pedro Teixeira, assassinado em 62, a mando do mesmo latifundiário que encomendou a morte de Margarida, Aguinaldo Veloso Borges, que lá ele, numa tarde, virou deputado e ganhou imunidade, e nesse agora de Margarida, agora não, né, há 41 anos atrás, também se safou e até hoje ninguém cumpriu um dia de cadeia pelo assassinato dela. Mas, ao contrário do que eles imaginavam, isso fortificou o movimento camponês e principalmente das mulheres na Marcha das Margaridas. Como você ficou sabendo sobre o assassinato? Como foi a decisão de fazer esse filme? Como eu lhe disse, eu trabalhava no Centro, que era o Centro do Trabalhador Rural, que tinha Manuel da Conceição, que é uma pessoa bem conhecida do PT. Na época foi candidato até aqui em Recife a prefeito, depois a governador, enfim.
Então nós recebemos, o Centro era uma referência aqui. Então nós recebemos a notícia da Margarida quase que imediatamente. Aí no dia seguinte eu já cheguei lá em Alagoa Grande com a equipe e começamos a filmar, até para pegar a emoção de todo mundo. O incrível é que, como a irmã é muito semelhante fisicamente, nós usamos a irmã dela como se fosse a própria Margarida. Mas você nota que a irmã já está muito triste, muito, né? No próprio filme você percebe que ela está, não é a Margarida, porque ela já tinha perdido a irmã e estava muito mexida com isso. Como eu também fui casado com uma mulher do movimento feminista, então eu me envolvi muito com feministas, não só daqui de Pernambuco, como da Paraíba também. E esse movimento todos sustentaram o protesto contra o assassinato de Margarida Marial. Fazer o filme logo depois do assassinato permitiu que você captasse a emoção do momento. Você pode comentar sobre isso? As pessoas estavam, o marido, o menino que fala que era filho da irmã, o irmão mais novo, o senhor da mercearia em frente, estavam todos ainda muito mexidos com o acontecido, porque eu cheguei, ela ia ser enterrada. Então estava todo mundo, vamos dizer, o acontecimento estava na flor da pele de todos. Então a gente conseguiu captar a emoção, literalmente. Por isso que eu acho que um documentário, o peso dele está exatamente aí. O delegado fala, né, mas é aquela conversa de sempre. Vamos falar, vamos chamar fulano, Beltrano, mas nada aconteceu. São 41 anos que se passou e nada aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, você tem as outras lideranças femininas de outros sindicatos, que é uma característica da Paraíba. Você tem muitas mulheres no movimento camponês e na liderança dos sindicatos, e que são fortes, são lutadoras. E então eu tenho vários depoimentos, como também tenho o depoimento de Léo, que era uma professora na Universidade da Paraíba, que conviveu com Margarida e que fala não só do movimento feminino, como da importância da Margarida. Nos créditos do filme são mencionados alguns grupos, como a PL Produções Visuais e o Centru. Você pode falar sobre eles? A PL era, na época, a minha produtora. Eu com a minha ex-mulher, mãe da minha filha, que era minha produtora. O Centru era esse Centro do Trabalhador Rural que tinha todo o equipamento em Super 8 e, por isso, pelo imediatismo, eu peguei e corri para fazer ainda com o sangue quente em todo mundo, porque já nessa época já estava fazendo em 16, enfim, já pensava em outras bitolas, né? Você pode falar sobre o trabalho de Rui Barbosa, Heloísa Longo e José Flávio, que foram creditados como assistentes de produção? Eles eram todos ligados ao Centro Trabalhador Rural. E eu precisava de apoio, como você precisava aqui hoje ter alguém no som, eu poder fazer a câmera, segurar a luz. Então, basicamente, eram pessoas amadoras, mas que na hora ali, segura aqui a luz, segura aqui o microfone, era o papel deles. E a pré-produção, de levantar, ir atrás, marcar, mas nenhum dos três era profissional da área do audiovisual, né? O único profissional da área era exatamente eu. Você aparece nos créditos como roteirista, diretor e montador. Você pode falar sobre o processo de produção desse filme? Esse equipamento era do Centru.
O Zé Barbosa, que era o pai de um dos meninos, o Zé Barbosa foi um cara que, no golpe militar, teve que sair do país para não ser preso, morou muitos anos na Europa. Quando ele voltou, ele já estava na Suíça, voltou casado com uma suíça e trouxe um equipamento. Eu não me lembro exatamente se era a marca, não era Panasonic, desses mais comuns, era uma marca com mais qualidade. Infelizmente a memória não me ocorre agora o nome. Mas, enfim, era um bom equipamento e, ao mesmo tempo, eu tinha um equipamento de montagem também com muita qualidade. A parte do áudio eu fiz num estúdio de áudio aqui no Recife, porque o Centro, para ter a qualidade do material, financiou uma parte desse produto, desse filme. Então a gente conseguia dar um acabamento. Você vê que no início tem uma animação, porque eu tinha feito no Rio, um dos primeiros trabalhos que eu fiz foi com animação, então eu tinha, e também desenho até hoje, então sei brincar com isso. Então a gente fez uma animação no início, a história do sangue explodindo é uma animação. Então tudo isso, com o apoio do Centro do Trabalhador Rural, eu tinha condições de fazer com tempo, com qualidade, porque estava sendo bancado. Eu tinha lá o meu salário, nada espetacular, mas me possibilitava trabalhar com tempo e com perfeição, buscando a perfeição. Por isso que você é tão bom, né? Que legal. Ao mesmo tempo eu já vinha de outros trabalhos, então essa coisa da câmera, eu procurei fazer. Às vezes, hoje, vendo, eu vejo que tinha que ter cortado, não tinha que ter feito assim. Mas, na época, na hora, sabe como é que é? Era uma única câmera, então... Mas, revendo, eu me emocionei, cheguei a chorar, porque, além da perda da Margarida, a própria emoção das pessoas, né? Que o fato de chegar muito em cima do acontecimento permitiu isso, eu captar essa emoção geral, não só da família, mas, como eu disse, do senhor da venda da frente, da dona Maria do outro sindicato, enfim. Seu filme foi feito um ano antes de Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho. Filme sobre o assassinato político de João Pedro Teixeira. Você vê algum paralelo entre os dois filmes? Na época que Coutinho foi fazer o filme dele, O Cabra Marcado, eu estava fazendo, eu fiz um pouco antes sobre o documentário sobre João Pedro Teixeira. Ele esteve lá em casa, eu morava em Olinda nessa época, conversamos, trocamos figurinha, ele ficou muito satisfeito em saber disso. E como depois ele conheceu a TV Viva, depois de um tempo, e ficou encantado da mesma forma pelo pioneirismo, pela coragem nossa de fazer um projeto desse. Então, tem a ver, porque o João Pedro foi marido da Elizabeth, né? E tem a ver porque primeiro, também era um líder camponês, foi mandado a ser assassinado pelo mesmo latifundiário, o Aguinaldo Veloso Borges. Enfim, tem essas coincidências péssimas, porque ambos morreram, mas com relação ao filme como é? O Cabra Marcado, com relação ao filme Cabra Marcado, você tem um paralelo, né? Porque primeiro eu falei do marido e depois falei da Margarida, que no frigir dos ovos é todo um movimento camponês da Paraíba, que sempre foi muito forte e, ao mesmo tempo, muito violento. Talvez até mais do que o daqui de Pernambuco.
Você pode falar sobre a abordagem de recriar a cena do assassinato de Margarida? Bom, primeiro para mostrar a violência, né? Foi muito, muito violento, porque a Margarida estava na janela de casa, né? Comendo um milho, era um negócio assim, ela, sei lá, tinha largado o trabalho, foi para casa, estava com a família, tem uma mãe de 80 e tantos anos, que aparece no filme, inclusive, a irmã, os filhos, enfim, ela estava na sua tranquilidade da casa, né? Tranquilidade do lar. E o cara, e isso eu sei porque o rapaz da mercearia que me contou que ele botou um saco no cabelo, põe o chapéu, que ele foi escondido, a arma dentro de um outro saco. Então tudo aquilo foi real, assim, foi real não, foi o que aconteceu, né? E eu quis mostrar isso porque inclusive as crianças estavam ali no poste da esquina da casa dela brincando, rodando, enfim, um final de tarde, comum em qualquer cidade, que você não espera jamais que um cara entre na sua janela e com uma dose de histórias miolos. Então a violência foi muito forte. E é por isso que eu quis passar, por isso que eu quis mostrar. Tem gente que não gosta, mas tem gente que acha importante, porque você vê como a tranquilidade e a estupidez de quem assassinou foi brutal. Foi ali. Era uma coisa como vingança, com raiva. Sabe? Não era só matar. Era matar, é o que eu disse, eles queriam acabar com o movimento, mas se deram mal, porque o movimento só fez crescer. Nessa época, 83, né, o PT só existia mais em São Paulo. E na campanha salarial, você vê o Ayrton Soares fala no filme, era um dos deputados por São Paulo, do PT. Então, você tinha um no Rio de Janeiro, um em Minas Gerais, São Paulo que tinha mais. Então foi um movimento que cresceu. Quando eles acharam que iam dar conta de que acabou e chega, não quero mais, eles se deram mal, porque o movimento camponês ficou mais forte, as várias mulheres de outros sindicatos ficaram mais dispostas a brigarem, a lutarem, porque é melhor morrer na luta do que de fome, como elas dizem, né? E cresceu o movimento camponês. E chegamos ao ponto da Marcha das Margaridas, que em 2023 chegou com 100 mil mulheres em Brasília. Não foi aqui na Paraíba, foi em Brasília. 100 mil mulheres, que aí tinha mulher da Paraíba, de Pernambuco, do Nordeste, do Sul, da própria Brasília, enfim. Então, é um movimento que cresceu e a Marcha das Margaridas hoje é um símbolo, é um marco. Então, isso foi importante para dar o cala-boca no latifundiário, né? Alguma vez sentiu que poderia estar correndo perigo ao fazer tantas perguntas sobre o assassinato? Correr perigo a gente sempre corre. Até porque eu cheguei logo pós-assassinato. Então a coisa estava muito, muito quente, muito ali na flor da pele. E, como eu lhe disse, o mandante, o Agnaldo Veloso Borges, que é o usineiro, já tinha um outro assassinato, que é o João Pedro Teixeira. Então é uma pessoa que eu já conhecia a fama, já conhecia pessoalmente, porque já tinha cruzado com ele em João Pessoa, na própria Lagoa Grande. E foi muito engraçado, porque quando nós fomos lançar o filme em Alagoa Grande, eles botaram uma série de capangas. Então você via claramente que estavam te seguindo para lá e para cá. Aí o Centru,
do Centro do Trabalhador Rural, também não deixou por menos. Mandou conosco uma turma de fortes para fazer a nossa segurança, porque sabia que ia haver uma repercussão. Então foi claro que estavam ali no dia do lançamento. E o lançamento, você imagina, a gente tinha uma multidão, todo mundo queria ver o filme, né? Porque era tudo muito recente. Porque, como eu disse, eu cheguei logo depois, em seguida eu gravei as pessoas, o advogado, não sei o que, lá. Voltei para o Recife, montei tudo, sonorizamos, fizemos uma trilha. Então, entre começar e finalizar, foi tudo muito rápido, para não perder o momento. Então, ficou claro que no dia que fomos lá lançar, estavam os capangas do Aguinaldo, mostrando armas, ou com a arma assim, visível, para você saber que ele era eles, né? Mas, enfim, ao mesmo tempo, tínhamos uma multidão de camponeses que já conhecem melhor do que eu os capangas e os mandatários, então viravam e falavam, até calma, Barroso, que nós estamos aqui. Então eu tinha o apoio dos próprios camponeses para fazer o que eu estava fazendo. E era do interesse dos camponeses ter esse material, né? Foi, inclusive, agora, como eu estava te falando, uma amiga me mandou a foto lá da Casa da Margarida hoje, né, 2024, que virou um museu, e que a minha amiga virou, estamos aqui, eu, fulana, era um bando de amigos, sei lá, uns 15, 20, estavam fazendo uma turnê, e ficaram chateados de que não tinha lá o filme que contasse essa história de Margarida. Aí foi quando eu consegui o endereço, o telefone do secretário acho que é do Turismo, da Cultura, lá de Alagoa Grande, mandei para o William, que já entrou em contato e que já está interessado, não só de que o filme fique lá exposto para quem vá ao museu possa ver, como também participar da mostra que ele quer realizar. Então, uma coisa está levando a outra, e coisa bacana, né? Porque esse assunto não pode ser esquecido. Levou quanto tempo entre a produção e a exibição do filme? 1 mês? 2? Por aí, um mês e meio, foi tudo muito rápido. Até porque era uma exigência de todos, né? As pessoas estavam com muita raiva, sabe como é que é? Foi um assassinato brutal, grotesco, e que deixou todo mundo muito impactado. Então as pessoas queriam exatamente, vamos dizer, o tiro saiu pela culatra. Então eles achando que ia acabar com tudo, ao contrário, tudo se fortificou e os próprios camponeses, como eu te disse, viraram para mim e falaram, pode ficar calmo, aquele ali é capanga dele, mas pode ficar calmo que a gente está aqui, pode proteger. Enfim, para mim foi uma retribuição muito gratificante. E outra coisa, isso foi em 83, você estava ainda no golpe militar brasileiro, né? O golpe só acaba em 85, então em 83 o latifundiário se achava que podia fazer tudo porque os militares iam encobrir e estar com eles. E 41 anos se passaram e ninguém foi preso até hoje pela morte de Margarida. A impunidade acima de tudo. E no momento onde eram os militares, a ditadura militar, aí eles se sentiam com o poder de fazer o que bem entendesse. Na campanha tem uma parte do vídeo, do filme, que é a campanha salarial. E ali fica claro, os caras, a mulher recebia menos do que 50% do que o homem. Raramente você tinha um camponês que recebia um salário mínimo. Então era, sabe como é?
Eu faço o que eu bem entendo e azar o seu. Eu sou poderoso. E eram assim com a ditadura militar. Assassinatos de mulheres influentes na política não são incomuns no Brasil. Podemos ver paralelos entre os assassinatos de Marielle Franco e Margarida Maria Alves. Por que acha que esses assassinatos estão ocorrendo? Bom, a mulher neste país sempre foi e ainda é discriminada. Né? Essa semana saiu o relatório sobre a violência contra as mulheres, que cresceu. Né? O número de cada 6 minutos uma mulher é estrupada. Quer dizer, a violência em casa aumentou, o feminicídio aumentou. Então pode ter melhorado em São Paulo, no Rio de Janeiro, até aqui em Pernambuco. Mas assim, no Acre, em Roraima, nos lugares mais afastados, continua do mesmo jeito. E aí você vê a questão da Marielle. Marielle foi o quê? Um assassinato pura e simplesmente por questões financeiras. Ela estava atrapalhando os 2 irmãos que pretendiam fazer um loteamento. Pretendiam não, que fazem loteamentos imobiliários em terras da União, né? Porque eles invadem terras e fazem apartamentos, prédios e tal. E simplesmente eliminaram Marielle achando que não ia dar em nada. Por sorte, hoje estão presos e vai dar em alguma coisa. Coisa que não teve consequência com Margarida Maria Alves, porque é de uma outra época. Então, a mulher neste país tem que estar sempre muito atenta, não só na violência física, como sexual, e numa questão política, pior ainda, porque a mulher, na maioria das vezes, é tratada como um ser inferior. Então, o machismo nesse país ainda é muito forte. Então, portanto, uma das coisas que me atraiu na Paraíba foi exatamente isso, a quantidade de mulheres nos movimentos sindicais. Seu filme é dedicado às mulheres do campo e tem um forte tom feminista. Você pode falar sobre essa escolha de postura? Olha, eu sempre tive um lado feminista, vamos dizer assim. Primeiro porque perdi meu pai muito cedo, então vi o esforço da minha mãe com 27 anos, tendo um casal de filhos, o esforço dela em nos sustentar. Nos anos 80, eu fui casado com Ângela, que é mãe da minha filha Mara, que foi uma das fundadoras do movimento feminista aqui em Pernambuco. Então, eu sempre tive envolvido com as mulheres feministas de alguma maneira. E no caso da Paraíba, eu sempre convivi, porque Paraíba, Recife, João Pessoa, Recife é muito próximo, né? uma hora e pouco você está lá. Então, tem bons amigos, já tive namoradas lá, já tive muitas amigas, tenho, inclusive. E, como já disse, é um lugar que sempre teve mulheres à frente dos sindicatos, dos sindicatos não só campesinos, mas em outras áreas também. E como eu falei, a mulher nessa época, nos anos 80, ganhava menos do que 50% do que o homem, o que até hoje é um absurdo, né? E ainda acontece. Talvez não com essa diferença de 50%, mas até hoje a mulher ganha menos do que o homem. Faz tempo que eu não vou para os sindicatos rurais, mas imagino que ainda existe esse problema.
Então, quer queira, quer não, o feminismo sempre esteve muito próximo à minha forma de viver. E eu sempre tive uma postura pró-mulheres. Então, de uma maneira ou de outra, o filme passa isso, porque é o meu jeito de ser. Seu filme parece ter sido feito para chamar atenção para um fato e inspirar mudança. Como podemos entender melhor a conexão entre a mudança política e o cinema? Esse filme, a Margarida, inclusive, ele foi para um festival. Apesar de ser um festival de cinema não de Super 8, mas ele ganhou um prêmio vamos dizer, consolação, porque foi muito impactante. Né? Apesar de, na época de 83, a violência praticada contra a Margarida foi muito forte e isso marcou não só a Paraíba, como marcou o país de um modo geral. E eu acho que o cinema brasileiro ele tem essa característica, né? Ele sempre marca de alguma maneira. Né? Você pega aí alguns filmes do próprio Glauber, você pega os filmes mais recentes, são sempre calcados em histórias, acontecimentos brasileiros. Né? E isso, de uma certa forma, motiva, o cinema acaba motivando a sociedade a raciocinar sobre aquele crime, ou sobre aquele momento, ou sobre aquele acontecimento. Então, isso é saudável e é bom porque a sociedade passa a se preocupar. Se não conhecer, começa a saber que existe e começa a pensar na solução para aquele problema. Então, acho que a função do cinema é muito importante nesse sentido. Você pega, por exemplo, o material do Cabra Marcado para Morrer, né? O impacto desse filme no país foi muito grande, porque naquela época era uma história da Paraíba que quase ninguém sabia. Mas a partir do filme, a verdade, né, ficou evidente e clara e todo mundo começou a ter a consciência e a importância de se brigar pela sociedade como um todo. Como você vê o legado de Margarida hoje? Olha, a Margarida acabou sendo um exemplo, né? Porque era uma mulher ativa, era uma mulher sem muitos estudos, mas uma guerreira, né? E isso repercutiu de um modo geral, porque na época outras mulheres assumiram outros sindicatos em outras regiões e desde então isso só faz crescer. Então, e lá já naquela época a Margarida brigava por igualdade salarial, coisa que ainda continua se brigava pelo salário mínimo, brigava pela reforma agrária, coisas que ainda estão aí, porque nesse país, infelizmente, até hoje não houve uma reforma agrária. Mesmo aí com o Lula 3, né? Mas reforma agrária nunca aconteceu. E é necessário ter terra para quem planta. Né? Nós temos aí a agricultura familiar, que tem feito o melhor arroz. Né? Você tem bons exemplos da agricultura familiar. Então, obviamente, se esse povo tivesse terra para plantar, a coisa ia desenvolver muito mais. Mas o latifúndio, de um modo geral, aqui no caso era a cana, na época de Margarida, hoje é a soja, né? É o gado. Aí, para que dar terra para o pequeno agricultor? Mas, no fundo, é o pequeno agricultor que nos fornece a comida. Porque você não vai comer soja, né? Como foram as exibições do filme? Foi poucas vezes, porque era Super 8, nós lançamos lá em Alagoa Grande, levamos caixa de som e tal, né? Uma tela não, mas projetamos numa tela externa. Era uma quantidade de gente
foi projetado várias vezes, porque era uma quantidade de gente muito grande, de camponeses que foram ver o produto final, né, sobre a margarida. Exibi aqui entre amigos, em Pernambuco, em grupinhos, no próprio centro do trabalhador rural, que às vezes a gente chegava pessoas e a gente mostrava. Mas logo em seguida, isso foi em 83, em 84 a gente fundou a TV Viva, né? Então aí também já era uma geração vídeo, né? Videotape. Então, se eu tivesse o que eu tenho hoje, a cópia dele em vídeo, com certeza eu teria exibido em todos os morros e praças que a TV Viva atendia na época, né? Até porque nós procurávamos exibir em bairros populares, né? Então, sei lá, Morro da Conceição. Então, aí, com certeza, esse filme seria exibido e seria, com certeza, muito aplaudido, porque ele é muito forte pelo próprio tema em si. Mas uma ida minha a Niterói, que eu levei uma cópia, mostrei lá para o pessoal e foi um sucesso, porque, apesar de ser um festival não de Super 8, e sim de 35 milímetros, mas pela força do filme, acabaram até me dando lá um prêmio, mas foi pouco visto, Espero que agora ele, em 2K, seja exibido em grande escala, não só na Paraíba, como em outros lugares, né? Porque é uma história que tem que ser contada sempre, para mostrar a força da mulher brasileira, em particular da mulher paraibana, e como é que se diz? A falha da justiça brasileira em não penalizar os mandantes do crime. Mas que isso também já é corriqueiro, né? Só agora é que estamos com os possíveis mandantes do crime de Marielle na cadeia. Então a justiça brasileira é muito lenta, muito conivente com os grandes. Portanto, quanto mais passar esse filme, mais vamos ter, acho que, respeito pelas mulheres e pela justiça brasileira. Considerações finais? Olha, eu gostaria que o Margarida fosse exibido quanto mais vezes melhor, sabe como é? Não pelo meu egocentrismo, mas pelo que ele mostra e pela mulher que foi Margarida. Acho que é um exemplo a ser seguido, acho que é uma pessoa que tem que ser falada o tempo inteiro, porque motivou uma série de coisas. E mais uma vez eu caio na marcha das margaridas, porque se você pensar em 100 mil pessoas chegando em Brasília com uma camiseta escrita Margaridas, não é 2, 3, né? 10 pessoas, são 100 mil, é gente à beça, né? Muita gente. Então, quanto mais se exibir esse filme, eu acho que mais exemplos a gente vai ter para proporcionar às pessoas a estarem atentas ao povo brasileiro, né? Porque, como a gente estava falando, a questão da carne, para ele só interessa o dinheirinho no bolso. Para a gente, no meu caso, interessa o bem-estar social. E por isso o filme Margarida Maria Alves se chama Margarida Sempre Viva, porque desde lá, 83, eu acreditei de que aquele assassinato ia terminar numa reprodução de resistência que está aí e ninguém pode negar.